Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Paróquia São Miguel Arcanjo da Arquidiocese de Maringá, para mais um estudo da encíclica Dei Verbum. Peçamos que a Santíssima Trindade esteja conosco nesse estudo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e amigas e assim estará ajudando-nos nesta obra de evangelização. Neste item, nosso 26º vídeo, o nosso 25º item da encíclica Dei Verbum, um dos mais compridos até agora, nos aproximamos do final da encíclica. Vai faltar só mais um item, o de número 26, o epílogo e a promulgação, e assim finalizamos o nosso estudo. Se no tópico 23, no nosso 24º encontro, nós vimos que a Igreja nos encoraja a leitura bíblica, no nosso 25º encontro, nós vimos que a Igreja dá uma importância muito grande para ela e até nos corrige para que a gente não se desvirtue. Agora nós veremos que a Igreja recomenda a leitura da Bíblia e que devemos nos apegar à Sagrada Escritura por meio de uma leitura assídua e sacra. A Bíblia, ela deve ser luz para o nosso caminhar, nos levando nesse caminho iluminado a Deus, a Santíssima Trindade. Vejamos o texto de número 25, que tem o nome Leitura da Sagrada Escritura, e que tem muita coisa importante. Prestemos atenção. Eis porque é necessário que todos os clérigos, sobretudo os sacerdotes de Cristo e outros que, como os diáconos e os catequistas, legitimamente se consagrem ao ministério da palavra, que se apeguem às Escrituras por meio de assídua leitura sacra e diligente estudo, para que não venha a ser vão pregador da palavra de Deus externamente, que não escuta interiormente. Quando, especialmente na Sagrada Liturgia, tem que comunicar aos fiéis, a ele confiado, as vastíssimas riquezas da palavra divina. Exorta igualmente o Santo Sino a todos os fiéis cristãos, principalmente aos religiosos, com veemência e de modo peculiar ao que, pela frequente leitura das divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Portanto, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Acheguem-se, pois, de boa mente ao próprio texto sagrado, quer pela Sagrada Liturgia repleta da Palavra de Deus, quer pela piedosa leitura, quer por cursos apropriados e outros meios que, com a aprovação e empenho dos pastores da Igreja, hoje em dia louvavelmente se difundem por toda parte. Lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos e Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Cabe aos sagrados pastores, depositário da doutrina apostólica, educar oportunamente aos fiéis que lhe foram confiados para o correto uso dos livros divinos, sobretudo o Novo Testamento e de modo particular dos Evangelhos, por meio das versões dos textos sagrados que sejam acompanhadas das explicações necessárias, realmente suficientes, a fim de que os filhos da Igreja, segura e utilmente, se familiarizem com as Sagradas Escrituras e de seu espírito fiquem imbuídos. Além disso, façam-se edições da Sagrada Escritura, munido das anotações apropriadas, para uso também dos não cristãos e adaptada às condições dele. E tanto os pastores de alma como os cristãos de qualquer estado inteligentemente tratem de difundi-la por todos os modos. Opa, bastante coisa. Vamos dar uma olhadinha em alguns tópicos. Primeiramente, que a nossa leitura não deixe que a gente seja vão pregador da palavra de Deus externamente, que não escutamos internamente. O que isso significa? Significa que nós só podemos dar aquilo que temos. Uau, que texto bonito, né? Vamos olhar um primeiro ponto. Você consegue dar aquilo que você não tem? Não, ninguém dá aquilo que não tem. Senão, se você der dinheiro que você não tem, você fica devendo. E saber? Também não. Um professor que não sabe a matéria enrola e não dá nada. Agora,
E evangelizar, você evangeliza aquilo se você não tem Cristo. Então, olha o que o texto fala, tá? Se apeguem às Escrituras por meio de assídua leitura sacra e diligente estudo, para que não venha a ser vão pregador da palavra de Deus externamente, que não escuta interiormente. Ou seja, primeiro nós temos que nos abastecer para depois nós dar. Quando você vai preparar uma aula, você estuda um tanto assim para falar um tanto assim na aula. Então, que a gente esteja repleto de Cristo para poder anunciar. Vocês lembram que eu falei por que nós estudamos a Bíblia? Primeiro, a Bíblia, a teologia, primeiro para termos uma espiritualidade madura, ou seja, sermos cristãos conscientes. Segundo, para que a gente possa aprender de Deus, tá? Para poder falar corretamente de Deus. Então, é isso daqui. Se você não se abastece, você não caminha. Se você não tem, você não dá. Se você não tem, você não partilha. Esse é um primeiro ponto importante. Um outro ponto importante, gente, é esse daqui. Que todos os fiéis, principalmente os religiosos, com veemência de modo particular pela frequência da Sagrada Escritura, aprendam a iminência ciência de Jesus Cristo. Opa, o que isso significa? Significa que todos somos chamados a falar de Deus, a estudar a Sagrada Escritura e a partilharmos isso. Nos alimentarmos e partilharmos. Então, assim poderemos, tá, ser depositários da doutrina apostólica, educar oportunamente aos fiéis que lhe foram confiados para o correto uso dos sagrados livros, dos livros divinos. Nós somos chamados a nos aprofundarmos na Bíblia para sermos evangelizadores. E isso é importante, isso é muito importante. Não tem como, se não aprofundarmos, se não conhecermos, evangelizar. Paulo, quando ele se converteu ao cristianismo, depois daquela queda no caminho de Damasco, ele ficou 3 anos estudando. Então, o que ele foi aprender? Foi aprender aquilo que ele precisava, o novo. Abastecido de Jesus Cristo, ele apanhou, ele naufragou, e ele nunca se abalou. Cada vez a fé dele estava mais forte. E de vez em quando a gente vê alguém assim, ai, me falaram uma coisa, estou em crise. Por quê? Porque não tem raízes na sua fé. Leia a parábola do semeador e veja os solos. Alguns têm solo pouco profundo. A raiz nasce, a planta nasce, mas vem o sol ou seja, não tem profundidade de fé. Legal, gente. Muito interessante mesmo. Caminhamos juntos para o nosso próximo estudo, o último sobre a encíclica Dei Verbum. Paz e bem a todos e a todas.